E voltamos com a Brasca TV diretamente dos estúdios da B3, a nossa parceira. Entrevistamos a doutora Nair Saldanha para falar sobre contratos de indenidade. A minha pergunta agora é a seguinte, prosseguindo o que já falamos no bloco anterior. A CVM estabelece limite para esses contratos? Sim, nesse parecer de orientação ela foi bastante clara em colocar certas hipóteses que excluem a proteção. São elas, quando o administrador, lembrando, estou falando aqui administrador, mas pode ser uma outra pessoa ali, mas quando o administrador atua fora das suas atribuições, por exemplo. Outra, quando fica demonstrado ali que ele agiu com má fé, dolo, culpa grave ou fraude. Também, quando ele agiu no interesse próprio ou de terceiros em detrimento do interesse social. Outros dois pontos também que ela acrescenta são, você tem na lei das SAs a ação de responsabilidade que a companhia entra contra os seus administradores. Então, realmente seria um contrassenso se a companhia entra, decide em Assembleia Geral entrar com uma ação contra eles, por reparação, pedindo reparação civil, que ela própria arque com isso. Então, ela também exclui isso. E a outra exclusão, que essa, com maior respeito, não concordo, ela exclui a proteção também de termos de compromisso. Os termos de compromisso são uma grande solução dada para colocar fim a qualquer início aí de investigação ou processo administrativo em andamento junto à CVM. E ele é muito utilizado. E ele não define, você não é condenado por ele, ele simplesmente põe fim sem julgamento. Os valores pagos, e ele sempre implica aí no pagamento de um valor, esse é o padrão. Então, sempre que esses pagamentos também não estão cobertos, isso eu acho lamentável, mas eu entendo que, enfim, a CVM tem os pontos dela. Ela não quis, ela não quis neutralizar o impacto da atividade fiscalizatória. Tem essa preocupação, porque é esse o ponto de equilíbrio que ela decidiu por bem seguir por essa linha, mas eu acho que nesse ponto foi excessivo. É correto a gente pensar em antes e depois do parecer de orientação 38? Ou seja, depois de exarado o parecer, ficou mais complexa essa questão? Ficou mais clara. Ficou mais clara. O que eu entendo é que as companhias que já adotavam, muitas que estavam ali envolvidas nas discussões, nas reuniões da Brasca, estavam aguardando esse parecer para criar a sua estrutura, esse seu arcabouço particular de contrato de indenidade. Então ele é bem-vindo. Muito, mas acontece que aqui tem outras que já adotavam. Eu entendo que elas têm que rever esses contratos de forma a adequá-los ao parecer de orientação. Não obstante ele não seja uma lei, não é uma regra como uma instrução, ele é uma orientação, ele está muito fundamentado, muito bem circunstanciado, então assim, eu entendo que ele deva ser observado com carinho para que a companhia evite problemas no futuro. No caso das companhias abertas, elas devem divulgar a celebração desses contratos? Essa foi outra saída interessante que a CVM fez. Sim, devem. Ela, inclusive, tem um campo criado particularmente para eles no site da CVM, para imputá-lo. E não só ele, como as atas, todo o material relacionado ali deve ter disclosure, ela pede, deve ser colocado no site da CVM. Eu entendo que isso foi um contrapeso que a CVM encontrou para equilibrar esse excesso de liberdade que ela deu. Ela deu diretrizes e pede disclosure. Publica no site. Isso requer publicação de fato relevante ou não? Não. Não é o caso? Não. Você tem que divulgar o teor, os termos, e ela especifica, inclusive, um rol extenso de itens que ela quer que sejam abordados, que sejam descritos, assim, ela pede realmente informação. E eu não vejo isso de uma forma negativa, eu acho que isso é sadio para o mercado, a transparência. Pelo que eu estou entendendo, do ponto de vista interno, na Brasca, essa discussão já está bem madura, já está bem evoluída e junto às companhias,
você a priori não deve encontrar nenhuma dificuldade. Acredito que não, porém, eu não fiz nenhuma pesquisa particular disso, mas na última reunião da Abrasca foi comentado que há um número, assim, quase nenhuma companhia disponibilizou o seu contrato. Então, entendo que eles estejam sendo, talvez, revisados para ser adotados aí no novo regime, no novo modelo, né, regulatório que existe agora. E isso vai se tornar uma prática, mas a gente ainda está no começo do ano e eu acredito que isso vai acontecer rapidamente nesse primeiro semestre. Isso para o mercado é bom, para o mercado de capitais de uma maneira geral? Sem dúvida. É transparência e o contrato de indenidade, ele é recomendado como boa prática de governança corporativa, porque você precisa proteger a sua administração, você precisa dar condições adequadas de trabalho para que ele possa também correr riscos ali naturais da função. Você precisa protegê-lo para isso. Então, é muito sadio, natural e bem visto. Inclusive, o próprio IBGC, que tem regras bastante rigorosas, talvez as mais rigorosas do mercado de governança, ele se coloca favoravelmente a esse tipo de contrato, a celebração desse tipo de contrato. Algum outro ponto que mereça destaque relativamente a esse tema? Nelson, tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu tenho notado que está passando desapercebido das companhias. Os pagamentos feitos sob esse tipo de contrato, eles têm uma natureza indenizatória. Ou você é adiantamento de despesa, reembolso, pagamentos é natureza indenizatória. Não obstante, eu tenho visto no mercado, no meu escritório, eu já tive alguns casos do nosso time tributário, da Receita ter considerado os pagamentos feitos sob esse contrato como remuneração e ter tributado. Ou seja, você tem um caso de um administrador de uma companhia aberta que recebeu 2 milhões. Uma investigação junto ao Department of Justice isso passa de 5 milhões de dólares, é uma coisa... Então, assim, ele recebeu, a Receita quer o tributo. Então, é importante, eu queria que as companhias refletissem sobre isso, considerassem esse ponto e nos seus contratos de indenidade previssem aí uma cláusula de gross-up, porque esses valores podem ser substanciais e muito oneroso aí para os administradores arcarem pessoalmente com eles. E a companhia que tiver em dúvida, que se dirija à Cojur, que vai receber a devida orientação, não é isso? Exatamente. Como vocês podem observar, o assunto é extenso, ele está muito bem encaminhado, mas ele deve gerar ainda alguns outros debates, que oportunamente traremos aqui na Abrasca TV. A doutora Nair Saldanha, muito obrigado pela sua participação e renovamos o convite por uma próxima oportunidade. É um prazer, foi um prazer estar aqui falando com vocês desse assunto e estou à inteira disposição. Muito obrigado. Continue com a Abrasca TV, transmitindo direto dos estúdios da B3, a gente procura sempre trazer assuntos fundamentalmente de interesse do mercado de capitais, em particular das companhias abertas. Obrigado a todos e até a próxima.